Fala pessoal, e o homem já tá na casa, hein? Vitor Roque já chegou e já deixou aí a mídia espantado aí com as falas do jogador. O jogador deu entrevista aí, já deu falas polêmicas aí, deixando os antes atemorizados aí com o que o jogador falou aí ao chegar no time do Palmeiras. Ficou interessado e quer saber o que o Vitor Roque falou e tudo que a mídia falou e os antes também? Então assiste esse vídeo até o final. O Palmeiras é um time que mostrou aí que não pode brincar, né, Veloso? E acho que vocês dois estavam falando uma coisa muito legal aqui, que o time do Palmeiras não fica trocando a bola. Godoy, jogou pra mim, aí eu vou, jogo a bola pro Souza. Dando o Everton. Aí eu vou, dou no Everton. Não, o Palmeiras faz o quê? Gol! O Palmeiras faz o quê? É o time que mais gols fez no campeonato. Sim. Por que o Palmeiras foi tão bem com o São Bernardo e o São Bernardo foi omisso pra caramba, pipocaram no jogo, Veloso? O Palmeiras não deixou também o São Bernardo jogar. O Palmeiras tinha a bola o tempo todo, olha só, vai ser um exemplo isso aí. Eles rebatiam, o Palmeiras já recuperava a posse de bola, o São Bernardo não conseguiu ter a posse de bola, o Palmeiras pressionou o tempo todo até sair o gol. Aí o Palmeiras começou a controlar mais, mas mesmo assim com muita posse de bola. Então o São Bernardo não conseguiu jogar. E tem o craque que é muito diferente, né? Acho que ele é mais que craque. Ele é um gênio mesmo. Ele é mais que craque. Ele define, a bola só para ele, Dá acha uma olhada espaço, que esse moleque não tem joga, espaço, irmão. ele acha o espaço, define com perfeição, né, sem defesa, na gaveta. E depois também ele pega a segunda bola e vai e mete lá no cantinho. Então o momento do Palmeiras é outro, porque o Abel começa com o mesmo time já há 7 jogos, o time titular. O Palmeiras, nesses 7 jogos, tem 5 vitórias e 2 empates. Por que o Palmeiras... Qual é a preocupação do Palmeiras? Que pode ser campeão paulista, mas vai perder Não, vai campeão paulista agora. Juntando depois, se for agora, ele vai ser tetra. O que o Palmeiras perde quando esse moleque foi embora? Ou o que ganha com a chegada do Vitor Roque e do Paulinho? Qual a visão? Souza e do jogo também. Você ter mais jogadores de qualidade ajuda. Agora, você perder um craque é diferente, né? É muito difícil de você achar. Ele não é craque, cara. Pra mim, ele é gênio. Então, você perder um gênio é difícil de você achar. Pra você é ou não? Não, pra mim também é. Um moleque diferente, né? O próprio Branco, que acompanha a seleção brasileira, disse que depois de Neymar foi o jogador que mais encheu os olhos dele, entendeu? É um jogador diferente. O que mais encheu os seus olhos, Souza? Separações. Foi bem difícil. Mas a separação ou o que você perdeu? Eu perdi, porque foi na separação que foi tudo, né? Tá certo. Então isso aí encheram bastante os meus olhos de lágrimas, mas passou. De raiva, nada? Raiva também, um pouquinho, né? Sempre tem, né? Tá certo. Voltando pro Palmeiras... Então é muito difícil, mas eu tenho falado desde o ano passado que o Palmeiras é o time que, se você olhar, é o time mais perigoso quando chega em determinada fase do campeonato, e não é um time que enche seus olhos jogando. Palmeiras é bem cirúrgico. Se você pegar um time que consegue sair jogando de trás contra o Palmeiras, vai trazer trabalho. Olha o gol! Agora é um time que pressiona, ele quebra na frente. Não, tá impedido, mas dá uma olhada, a quebrada de bola. É isso, mas time que faz isso aí? Palmeiras, se você pegar, desde o tempo de Abel, essa é a jogada. Você lembra do gol que o que o Veiga fez, a jogada que o Gustavo Gomes dá no Não, foi o Mike? Foi o Maurício. Mike, não, da Libertadores. Da Libertadores. Mike vai na linha de fundo, cruza para trás. A jogada do Palmeiras é essa. Quanto mais a bola estiver longe da defesa do Palmeiras, melhor o Palmeiras, porque o Palmeiras é muito bom. Muito bom atacando. Mas não é pouco, não. Não é pouco, não, é muito bom. Muito. O Palmeiras é muito, mas é muito mesmo. Godoy, o Palmeiras, com essas 2 vitórias, as 3 vitórias, falar a verdade, né? Antes da classificação, foram 3, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Mirassol e ganhou do São Bernardo. Ganhou do São Bernardo. São 3 vitórias. 3 vitórias do time do Abel. Qual é a ideia, diga-se de passagem, em relação ao Abel para a disputa do título e poder ser o tetracampeão paulista, o Abel, meu querido Godoy? E das 3 vitórias, a mais fácil foi essa, né? Porque ficou fácil, né? A mais fácil foi essa, né? E justamente contra um adversário que seria, teoricamente, poderíamos e colocamos como o mais difícil dos que ele teve. Mas o Palmeiras tem esse trabalho aí coletivo, mas depende muito do talento individual. Por isso que o Estevão aparece tanto, porque ele é o que tem uma qualidade maior do que os demais. Ele é muito para decidir gênio, individualmente.
Mas é um time que sabe trabalhar coletivamente, mas ainda depende muito do talento individual, e é isso que nós vamos ver nos jogos subsequentes. Quando não funcionar, como aconteceu no jogo passado, ele com cãibra, né? Tanto é que ele foi substituído, o Estevão, o time dependeu e não conseguia, sente demais essa falta da individualidade. Ô Dorival Júnior, deixa eu te falar, se você na Copa do Mundo fizer isso que eu vou falar pra você, você tem chance de ser campeão do mundo. Estevão do lado direito, tá? Do lado esquerdo você coloca o Rodrigo, do jeito que ele joga no Real Madrid. Aí você bota o Neymar de falso centroavante. Você bota o Neymar de falso centroavante. Um 9 de Miguel. E os 2 meninos indo junto com ele. 10 o Rafinha? E aí, você mete o Rafinha de 10, né? Você vai ter uma seleção monstruosa. Você tem Pedro na reserva, você tem Savinho, você tem Vini Júnior, você tem um monte. O Vini Júnior, para ser titular da seleção, ele precisa jogar bem na seleção. E ele não joga bem na seleção. Você bota os 2 moleque, Rodrigo, aí você bota aqui o Estevão, você bota o Neymar de falso 9, vem o Rafinha de 10, aí eu acho que a gente pode ter chance de ser campeão do mundo. Alex Alves, dá o tapa ao contrário, não dá o tapa pra dentro, porque você ajeitou a bola pro Flaco Lopes fazer o gol. Dá pra acreditar no Palmeiras? Em que sentido com o Paulinho? Em que sentido com o Vitor Roque? O Vitor Roque já pode jogar? Pode jogar. Pode jogar porque tava jogando lá, né? Tava jogando, ele chega em condição de jogo, se apresenta... Amanhã o Palmeiras volta aos treinamentos, né? Tá de folga hoje. O Abel deu 2 dias de folga, amanhã volta e já se apresenta o Vitor Roque. Começa os treinamentos já visando o jogo do final de semana da semifinal. Tem condição de jogo sim, e mais boas notícias pro palmeirense. Eu acho que o Piquerez pode ser que tenha a condição de voltar também. Bom de bola. E o Gustavo Gomes, né? 2 jogadores que estavam de fora e podem voltar para esse jogo decisivo. Craque. Para mim muda tudo agora. Para mim agora chegou o favorito de ganhar o campeonato. Palmeiras hoje é o favorito para ganhar esse campeonato, para ganhar o tetracampeonato, né? Seguido. Esse time quando chega é difícil, é um time que está acostumado a disputas assim, a brigar por título. Chegou, deixaram chegar, não foi eliminado antes, a gente secou bastante para não passar. Então o Palmeiras chegou e deixaram chegar, chegou o favorito, o time a ser batido, né? O time que ganhou 2 campeonatos brasileiros seguidos, agora 3 campeonatos paulistas e tem tudo para ganhar o 4º campeonato. Para mim é o favorito, ao campeonato. Todos os 3 até agora já garantidos são candidatos ao título, né? Claro. Eu acho que é o Corinthians primeiro, segundo São Palmeiras, terceiro Santos. Não, mas são candidatos. Sim. Vai depender do desempenho que vão ter justamente nesse jogo da semifinal. Acho que teremos uma surpresa. Passa um pequeno, considerado pequeno. Novo Horizontino elimina o São Paulo. Quer criar ou crescer seu canal e ganhar dinheiro no YouTube? Usando apenas seu celular. Comece a ganhar dinheiro no YouTube. Adquira nosso curso completo, o melhor do mercado. Curso Sucesso em Vendas. Valor baixíssimo. Pagamento único. Você só paga uma vez. Não perca tempo. Link nos comentários. Que vai ter, então, o Vitor Roque na semifinal. O Vladimir Bianchini está com a gente, conta que a negociação, claro, foi concluída. E o Vitor Roque já chegou, não é, Vlad? Exatamente, Bruno. O Vitor Roque já está no Brasil, desembarcou nesta segunda-feira em Guarulhos. Deu algumas palavras, inclusive, para a TV Palmeiras, disse que está muito ansioso para vestir a camisa alviverde, conhecer os companheiros. Ele já está regularizado no BID, também inscrito no Campeonato Paulista e tem condições de estrear no final de semana. Vitor Roque que deve se apresentar juntamente com o elenco amanhã nos treinamentos, já que o Palmeiras hoje está de folga. E aí, durante os treinamentos, a gente vai ver se o técnico Abel Ferreira vai colocar o Vitor Roque como titular ou se ele vai começar como opção no banco de reservas. Lembrando que o atacante é a maior contratação da história do futebol brasileiro, a mais cara de todas, 155 milhões de reais, um contrato de 5 anos, ele que pertencia ao Barcelona, e a gente viu também que é uma questão assim, o empresário dele, André Cury, disse que o Vitor deveria permanecer no Brasil por mais uns 2 anos no máximo e depois ser revendido para a Europa. Então a gente vê que é uma contratação que ele vem para o Brasil para tentar brilhar, resgatar o futebol, mas com o objetivo, pelo menos de acordo com o empresário, de voltar para o velho continente. Lembrando que o Palmeiras já contratou
6 reforços contando com o Vitor Roque. E o 7º deve ser o Lucas Evangelista, que deverá ser anunciado nos próximos dias. Ele que é o jogador do Red Bull Bragantino, chegaria para reforçar o meio de campo do Palmeiras. Volto com vocês. Valeu, obrigado, viu, Vlad? Então vamos ver como é que vai ser a sequência do Vitor Roque, então fazendo exames médicos, e amanhã a gente volta para comentar mais então do Vitor Roque e então das semifinais já definidas do Paulistão, porque a gente já vai saber o resultado do jogo de hoje de São Paulo. Estevão, o grande nome do final de semana, na minha opinião. O destaque, o cara que mais apareceu. Aquele Estevão que nós vimos já muitas vezes e que ainda não estava pleno no Campeonato Paulista, chegando contra o São Bernardo. Então, Estevão, o espaço é seu aqui. Fico muito feliz por estar ajudando o Palmeiras a avançar de fase. Acho que a gente foi muito resiliente, viemos de uma classificação difícil, mas agora a gente conseguiu classificar, conseguiu sair com uma vitória muito importante, diante de um time muito difícil. Eu só tenho que agradecer a Deus e agora vamos avançar na semifinal, se Deus quiser, vamos estar na final também. A sensação é de retribuir tudo que o Palmeiras me deu, né? Eu posso fazer isso dentro de campo. Então eu tento me esforçar a cada jogo. Às vezes não vai dar num jogo, mas posso fazer no outro, ajudando a equipe, correndo, fazendo gol, dando assistência. Então eu fico muito feliz, essa é a gratidão que eu tenho pelo Palmeiras, dando o meu máximo dentro de campo. Ulisses, ele foi o destaque absoluto da vitória do Palmeiras para cima do São Bernardo. Meu Deus do céu. Que orgulho de ver um jogador brasileiro como o Estevão. Que orgulho. Que orgulho de ver a família que o Estevão tem, que é uma das coisas mais importantes na vida, né? Pai, mãe, irmã, o jeito que ele é tratado, o respeito que ele tem. É uma coisa assim, fora do comum. O que esse cara jogou no sábado? Eu tava lá em São Bernardo, eu fui lá, transmiti o jogo pela ponta direita, aquela coisa. Só pela ponta direita? E aí a Renata gosta da direita, não gosta muito da esquerda. E aí o que acontece? Eu sempre gosto mais do que é direito. É isso aí, correto, estamos juntos nessa. E o que aconteceu? Chamou o jogo, a responsabilidade para ele, daqui a bola, eu vou resolver, e resolveu. Fez um terceiro gol, estava impedido, né? Estava um pouco à frente, mas assim, é um jogador espetacular. E ele sempre fala para mim, eu quero que você grita lindo no meu gol, né? O pai dele, o seu Ivo, fala, eu falo, não, a hora que sair bonito, esse primeiro gol, você tá de brincadeira. Porque ele já, a bola vem, ele domina, já arrumando para bater. E já mete lá no ângulo, trave, gol, e nossa. Consciente, sabia o que estava fazendo. Arrebentou, craque. Esse é craque, craque. Everton Guimarães, que coisa boa, hein? A produção aqui checou, ele faz 18 anos no final de abril, então ainda tem 17 para 18 anos. Nossa, é muito jovem. O Chelsea deve estar só rindo, olhando para cima e pensando ele chega logo, depois do Mundial. E ele pode ser o definidor do Palmeiras nesse Paulistão. É impressionante o que joga, mas na época que estava lá no Cruzeiro, que chamava de Messinho, ainda tirava uma onda, dizia que eu estava exagerando demais. Você foi o primeiro cara aqui no programa que falou do Estevão. É um negócio absurdo, Renato, que esse moleque joga, a estrutura familiar que o Ulisses destacou faz um efeito muito grande na carreira dele, cabeça muito boa, moleque que não tem nada de afetado e tal. Você vê que ele não é pena, não é mascarado, né? Centrado no trabalho dele. É impressionante, Renata, o que joga, o quanto define. A gente vê um ou outro, né, que às vezes falando, joga contra adversários. Não, ele decide, é um negócio impressionante. E eu acredito que lá no Palmeiras, depois de um jogo desses assim, na frieza do vestiário, de uma sala de reunião, eles se arrependem pelo valor que eles venderam. Porque esse moleque aí, eu acho que vale o dobro do que ele foi vendido. E aí não é demérito ao Palmeiras pelos valores conseguidos, não. Mas hoje, pelo que vem jogando, depois do negócio feito, hoje ele valeria o dobro, né? Então hoje... O Vitor Reis, acho que foi até mais, né? Na verdade, um valor próximo, se você considerar, né? Um Vitor Reis, que foi muito elogiado pelo Guardiola nesse final de semana, então, hein? Assim, que moral! Acho que hoje, já, depois da venda feita e o que está jogando, já é um arrependimento pelos valores que foram entregados. Dentro do futebol, quanto que a gente ouviu dizer... o cara foi vendido, não joga mais, ele foi vendido, ele vai encostar o corpo, vai tirar o pé. Tá mostrando que quem tem caráter, quem tem futebol, não tira o pé, joga a mesma coisa ou melhor. Então esse é um grande jogador. Marco, se o São Paulo passar hoje do Novo Horizontino e ganhar o Paulistão, muitos vão dizer que de repente foi o Lucas, foi o Oscar, o Corinthians, o Memphis, se falar do Santos, o Neymar. O Estevão é o cara do Palmeiras. Se tem alguém que pode desequilibrar, alguém que pode fazer alguma coisa diferente, é ele hoje no Palmeiras, que tem um elenco muito bom e tem o Vitor Roque chegando já no Brasil. Verdade, mas ele é um jogador diferente, né? É como foi agora, faixas etárias completamente diferentes, a chegada do Neymar para o Santos. O Neymar chegou, o Santos mudou.
Ele decidiu as últimas 3 partidas, decisões absolutas, gol olímpico, gol de falta, passe, assistência, são 3 assistências, 3 gols. Olha o fator jogador, como faz diferença para uma equipe importante. É o cara que decide, pode falar de esquema tático, Abel Ferreira, treinador, Caixinha, Guardiola, quem decide é jogador, aprenda, o jogador é que ganha jogo. Chico, tem um detalhe também, a gente está mostrando imagens ainda do Campeonato Paulista, mas cada time hoje, os que já estão classificados, Palmeiras, Corinthians e Santos, tem uma referência. Mas para você, quem é que, desses 3, porque o São Paulo ainda não jogou, quem que chega mais forte para a próxima fase? A partir desses jogos que nós vimos no final de semana, sem contar a primeira fase. Mete o Palmeiras aí, sem medo, vai. A pergunta é difícil, porque todo mundo foi bem. O Marco, ele aponta algo que eu considero muito importante. O jogador, ele decide. Mas, e uma vírgula pequena aqui, o Palmeiras estava dependendo muito nos últimos jogos dessa vírgula, desse grande jogador. Não tem vírgula pequena ou grande. Nesse jogo contra o São Bernardo, eu achei, inclusive, a atuação do Palmeiras melhor do que nos últimos jogos, até pela dificuldade do adversário. Foi uma equipe bem mais consistente. Aí você tem o brilho do craque que resolve. Eu acho que o Neymar está fazendo mais diferença para o Santos do que os outros para os seus times. E eu acho que isso pode ser um fator determinante. Talvez porque o Santos precisasse mais. O Santos precisava mais do Neymar. E agora ele chegou e aconteceu. E Vitinho chega hoje, hein? Mas o Vitinho chega hoje. Mas falando o que eu acho legal do Estevão, ele tem uma característica que é cada vez mais raro, infelizmente, ver no futebol brasileiro, que é o chute de fora. Pô, ninguém chuta. Ano passado contra o Cruzeiro... Não, ele dribla e chuta, ele é muito completo. Ano passado contra o Cruzeiro ele fez aquele golaço de falta no Mineirão. E o golaço ele tá louco. Olha lá, ó. Agora, adversários, fiquem preocupados. Porque se ele jogar o que jogou no Atlético Paranaense, se tiver carinho, se tiver espaço e continuidade, vai ter com o Abel Ferreira. Acho que retoma. Nas mãos de um treinador como o Abel, cabeça boa, volta para casa... Sabe, lá o que eu tenho de informação, e passou muito tempo também lá no Cruzeiro e tal, aliás, o Cruzeiro deu jogadores Estevão muito e Vitor importantes, Ederson, meu Deus, e vários outros e tal, mas pelo que eu tenho de informação, ele sentiu, a cabeça não estava boa e aí ficou muito tempo fora, não se estabilizou lá fora e tal, mas voltando para casa agora, com o Abel, o Palmeiras vai ganhar muita força com ele e com o Paulinho, hein? Presta atenção nessa dupla. Daqui a pouco o Paulinho também reforça. Gente! Veiga, Paulinho... Vamos aproveitar o ensejo da média, o Estevão, porque ontem ele arrebentou com o jogo. O Palmeiras venceu o São Bernardo por 3-0, 2 gols do Estevão. O Flaco Lopes faz o 3º gol. Vamos falar sobre essa classificação do Palmeiras para a semifinal. Sei lá, vi muito torcedor dizendo que, voltamos e parece que o favoritismo começa a sorrir para o lado verde. É exagero dizer isso, Jean? Não acho que seja exagero. Obviamente a gente sabe da força do Palmeiras e todo mundo sabia que se o Palmeiras se classificasse, a discussão sobre o favoritismo levaria muito em conta a presença do Palmeiras, mas é meio óbvio até, né, por tudo que o Palmeiras vem conquistando nos últimos tempos, pelos jogadores que tem, e esse daí é um moleque completamente fora de série, né, tá ficando cada vez mais claro. Infelizmente por poucos meses a gente vai ver ele em ação ainda no futebol brasileiro, mas foi mais uma atuação espetacular do Estevão, com grandes lances, com belos gols, e um Palmeiras que, a exemplo do Corinthians hoje, né, não sofreu, aliás sofreu até menos do que o Corinthians poderia ter sofrido. No caso do Palmeiras foi o grande jogo do Palmeiras na temporada, né? Não deu nem impressão, e de novo, né, vale a mesma coisa que vale pro Fluminense, quando o Palmeiras precisava jogar. Claro que o risco de não se classificar foi um pouco demais, né? Quer dizer, você se classificar aos 40 minutos do último jogo da fase de grupos foi ali num limite, mas foi um limite em que o Abel considerou que era possível, porque, como eu falei, poupou muito durante muito tempo
no campeonato, mesclando times e tudo mais. E acho que o importante para o Palmeiras, assim como eu falei em relação ao Fluminense, é que na hora que chegou o jogo decisivo, o jogo importante, o time fez uma bela atuação, absolutamente segura, com boas atuações individuais e uma classificação absolutamente incontestável. E vai ao encontro do que disse o Labertozzi também em relação ao Fluminense. Você vai encaixando também os jogadores que vão chegando para a temporada. Claro, os principais jogadores do Palmeiras ainda entrarão em campo e ainda vão se encaixar, ou pelo menos assim espera o Abel Ferreira. Mas ontem estreou o Mikael e estreou bem, né? Foi uma bela estreia. Léo, como é que você vê esse Palmeiras classificado já agora na semifinal, vencendo muito bem o São Bernardo, o Estevão brilhando? Quero falar sobre o Estevão depois, quero até fazer uma comparação, se vocês acham que ele vai ser mais protagonista do que o Endrick e o Gabriel Jesus. Mas eu queria que você falasse sobre, virou o favorito agora do Campeonato Paulista, esse Palmeiras, depois do que apresentou ontem? Puxa, então, eu vou ter que retomar a nossa conversa de Fla-Flu, porque os clássicos em São Paulo também são muito difíceis de prever, né? E ainda mais uma final em 2 jogos. Mas é evidente que houve um benefício de o Palmeiras ter feito a estratégia que fez de manter todo mundo saudável, jogando uma vez por semana, mesclando o time, porque o Palmeiras, me parece, agora está se encaixando como equipe e no momento físico já melhor de todo mundo, né? E aí, cara, você tem um jogador que desequilibra o jogo num lance, e tem. Muito acima da média. Muito, assim, cara. Do outro planeta. O Estevão tem aquela rara qualidade de produzir gols do mais absoluto nada. Ele tá ali do lado direito e tal, de repente, pá, chutou gol. E assim, você não viu de onde veio. Derruba narrador. Você não viu de onde veio. De repente, saiu o gol. Então, assim, o protagonismo que ele vai ter, cara, ele vai para um clube que tem sido um clube disfuncional, que tem sido um clube, sabe, que tá querendo dar espaço para jovens, mas muitos jovens ao mesmo tempo. Isso nem sempre é o ideal, né? O ideal é ter uma mescla ali de jovens e experientes. Mas o mais importante que ele tem é o talento e me parece ter também a cabeça no lugar, maturidade para a idade. Então ele reúne todas essas qualidades e ainda pode ajudar muito o Palmeiras nesse campeonato. Certamente ele é o jogador mais promissor atuando no futebol brasileiro hoje e isso faz dele um referencial para o Palmeiras até o meio do ano, quando ele vai jogar o Mundial de Clubes. O Richard Rios dá uma entrevista também falando sobre ele, né? Toda vez, tudo que a gente falar do Estevão, um ou outro vai olhar e achar que é exagero, mas a maioria vai dizer, pode exagerar porque é isso que ele tem para oferecer mesmo. E eu conheço o Estevão fora dos gramados, no dia a dia, um pouco do dia a dia dele, e ele é realmente isso, assim, de família boa, de cabeça boa, de todo mundo que o cerca, me parece pessoas muito sérias, e isso também vai fazer muita diferença na vida do Estevão. Ele tem uma coisa que é muito especial, e aí, voltando, ele tem aquilo que os brasileiros gostam, a gente também adora, óbvio, fazemos parte disso. Ele tem o drible, mas ele tem uma coisa que me chama muita atenção, porque ele é imprevisível. Tem jogadores que driblam muito bem e tendem a finalizar só com a perna esquerda, puxa para dentro. Tem outros que fazem o contrário. Ele vai para qualquer lado, você não sabe se ele vai driblar para dentro, se ele vai para a linha de fundo. Ele tem o drible curto, ele tem tomada de decisão rápida, ele levanta a cabeça para dar o passe, ele tem uma boa finalização e ele vai desenvolver isso ainda muito, porque ele é muito novo, né? Se o Chelsea, como disse o Léo, ajudar. Né? Também se o Chelsea não ajudar, vem outro. E se ficar uma boa negociação para poder ir para o lugar onde ele possa melhorar o futebol dele. A gente fala da questão técnica, ele é o jogador mais promissor do futebol brasileiro em bom tempo, tá? Óbvio, a gente vai saber se ele consegue ultrapassar os sarrafos que o futebol europeu vai tornar cada vez mais altos com o tempo, depende dele, de como levar a carreira e depende dos times em que ele jogar e dos treinadores. Não é uma coisa que o jogador pode fazer sozinho. Eu até achei que a escolha pelo Chelsea foi uma escolha arriscada, mas ela pode funcionar também, porque vai para uma liga muito difícil, para um time, como o Léo disse, que não tem muita paciência, que lança jovens aos montes. Se ele fosse para o Real Madrid, por exemplo, ele precisaria ter mais paciência, mas a chance de ele funcionar seria maior, né? Pelo menos no médio prazo, de ele se tirar desenvolver todo o potencial que pode. E quando ele faz partidas desse nível, azar dos adversários.
O futuro é muito difícil de prever por causa das outras questões também. Acho que não só do clube, mas obviamente não é só a qualidade técnica que faz de um jogador um grande jogador, que faz o tamanho da sua carreira. O tamanho da carreira do jogador é definido por uma série de variantes. A questão técnica é das mais importantes. Isso que eu ia falar. Eu sei, mas assim, o Gabriel Jesus, por exemplo... Alguém vai negar a importância da carreira dele, o que ele fez na Europa, o que ele... Então, assim, eu acho que essa é a questão. E acho que tem muito aí da outra parte, não da questão técnica, porque o Gabriel Jesus, embora fosse muito badalado quando foi lançado e tudo mais, não tem comparação do ponto de vista técnico com o Endrick ou com o Estevão. O Estevão é o melhor deles? Eu acho que... Mas muito melhor do que... É que quando a gente fala da questão técnica, acho que aqui, sobretudo, a gente olha muito pro drible, por aquilo que eu estava falando, a capacidade. E aí o Estevão, para mim, é disparado entre eles o melhor. O Endrick tem uma outra coisa de explosão, de força, né, de capacidade de num toque definir, já preparar a bola para finalizar. Então, um mental muito forte para a idade. Agora, sobre essa... Todos eles têm, né? É engraçado porque eu acho que o Estevão é o melhor tecnicamente dos três, sim, mas sobre essa pergunta que está aí na tela, eu acho que aí eu diria que não. Ele não vai sair como mais protagonista, porque tanto o Gabriel Jesus como o Endrick foram protagonistas do Palmeiras em títulos brasileiros. Brasileiros. E protagonistas. Importantes nas conquistas. Importantíssimos, exatamente. O Endrick acho que é Levou essencial. Nas costas, o Endrick foi... Sem o Endrick, o Palmeiras não teria sido campeão. Também acho. O Gabriel Jesus, para muita gente, foi o melhor do título de 2016, eu não acho. Ambos já negociados, né? Ambos já negociados. É bom lembrar disso assim também. Assim como o Estevão. Assim como o Estevão. É que o Estevão não vai terminar ele vai embora o no meio do brasileiro. ano. Poderia ganhar o Mundial, que é impossível. Então, acho que assim, a questão ele não vai ser campeão de um título tão grande. Que essa não seja uma declaração polemizada, porque ela não é polêmica. Eu já falei isso em outras ocasiões. O Estevão, se a gente pensar numa grande árvore com seus galhos e ramos, conforme as características dos jogadores brasileiros dessa época, de outras épocas, o Estevão está no mesmo galho do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, como características. O Endrick está no mesmo galho do Ronaldo Fenômeno. Endrick e Ronaldo, você está comparando? Não, eu estou falando sobre características naturais, natas, como futebolistas. Sim. explosão, força, muita habilidade para driblar. Mas o Estevão, de novo, que ninguém polemize, por favor, é o jogador de rua brasileiro, no campo, no melhor dos sentidos, como é o Neymar, como era o Ronaldinho Gaúcho. Eles têm características muito semelhantes. Ele vai ter o mesmo tipo de carreira que esses dois jogadores que eu mencionei? É impossível dizer. Mas ele vai ter grandes oportunidades? Sem dúvida. Ele já tem. Fala-se do Estevão desde a época em que pouca gente o tinha visto jogar e o Endrick já era famoso. E ele era o Messinho ainda. As pessoas internas no Palmeiras que tinham todos os acessos às informações e os viam treinar, os viam jogar, diziam, calma que vem mais um. O próprio tá aí. João Paulo Sampaio falou isso, né? E está aí. Como jogador de futebol, ele faz parte dessa estirpe, dessa espécie. E ele é um negócio muito diferente, mas muito diferente. Quando o João Paulo falou isso, todo mundo ficava, quem é? Quem é o menino? Mas é o Estevão? Todo mundo passou a ver o Estevão depois que o João Paulo fala isso. Vem um porque outro. Justamente, quer dizer, quem estava falando era alguém com propriedade para falar. Então não foi aquela coisa que o pessoal viu e falou, então isso aí é papinho. Não, é simplesmente o dono da base do Palmeiras estava falando. Sintomática sobre isso é que o Abel, para colocar o Endrick para jogar, demorou para colocar o Estevão, mas aí porque o Estevão obedecia na questão defensiva. Ele explicou tanto que... A admiração latente que o Abel tem pelo Estevão é porque ele era um jogador muito obediente. Você lembra disso? Ele é um jogador muito obediente. Foi a primeira entrevista do Abel ao falar do Estevão. Acho que depois da estreia do Estevão como titular, o segundo jogo, o Abel fala, olha... Eu já vi muitos jogadores jovens fazerem coisas impressionantes, que é driblar, fazer gol e tal. Agora, fazer tudo, se dedicar ao time. Porque é isso. Porque o cara, quando é um craque desse jeito, quando tem essa capacidade, ele pode parar e pensar, cara... Exato. Eu me basto pelo que eu driblo, pelo que eu faço na frente, pelos gols que eu vou fazer e tudo mais. E o Estevão entendeu que para que ele pudesse jogar o tempo todo, ele teria que fazer Claro, mas isso é inteligência, né? Dizem que os jogadores muito talentosos, eles são refratários ao trabalho pesado. O Estevão
Alguém colocou na cabeça dele que não precisa ser assim. André, a europeização, ela obviamente traz algumas coisas difíceis do futebol brasileiro e algumas coisas muito boas. Raramente a gente ouve um jogador hoje do Brasil, talentoso, e para a Europa falar, tenho dificuldades de adaptação, que nem antigamente tinha, questões de alimentação. E uma outra coisa, acabou a história de que só o talento resolve. Claro. Os jogadores mais novos, eles têm algumas vantagens. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale sobre isso, em relação aos jogadores mais antigos, quando a gente fala dos craques, eu não estou falando que eles são melhores, nem que eles são piores, estou falando que eles entendem melhor o que os times necessitam e estão mais disponíveis para cumprir essas obrigações. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vitor Roque que desembarcou aí para fazer exames médicos com o time do Palmeiras, né? E vinha aí para jogar, né? Pelo time do Palmeiras aí, tentar aí fazer um ano espetacular, voltar à seleção brasileira, o jogador que deu um passo atrás, né, sair da Europa, mas mesmo assim não conto como um passo atrás, porque ele veio pro time do Palmeiras, saiu do Betis, veio pro time do Palmeiras. Na minha opinião, o time do Palmeiras é muito maior do que o time do Betis, né? Então o Vitor Roque foi esperto, na verdade foi um passo à frente vindo para o time do Palmeiras. A gente sabe que o time do Palmeiras é uma vitrine, é um time que briga por todos os campeonatos que disputa. Lembrando que esse ano o Palmeiras tem aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tem Super Mundial de Clubes. Então a vitrine, meus amigos, que o Palmeiras vai dar ao Vitor Roque será gigantesca, né? A gente sabe aí que o Vitor Roque tem grande chance de voltar sim à seleção brasileira. Mas e aí, o que vocês acham aí a respeito dessas informações aí do Vitor Roque, do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.